Olá pessoal, tudo bem? Sou Nicolai Corsino, do Núcleo da Consciência, da Sociedade Brasileira de Enneagrama, e eu vim aqui hoje para falar sobre um tema que há muitos anos me toca bastante, que é o tema do Enneagrama e a compaixão. Essa história ela traz muito tempo para mim, né? Quando eu comecei a ensinar o Enneagrama há quase 15 anos atrás, eu tive uma relação difícil com o meu tipo, né, com o 7. Naquele primeiro momento, quando eu descobri, depois da euforia inicial, veio uma questão do tipo, caramba, será que você é responsável? Será que você realmente não termina tudo que você começa? E eu fui entendendo ao longo dos tempos essa relação, inclusive, com as sombras que se encontram nas flechas 1 e 5, né? Que tem a ver com padrões de autocrítica muito grande. E por muitos anos eu perdi boas das minhas qualidades ou partes maravilhosas que faziam o meu tipo ter coisas muito boas em mim mesmo, que eu acabei brigando com elas por processos de não aceitação, dado que o meu início no Enneagrama ele veio um pouco com essa carga ainda onde você deveria enfrentar as suas sombras, você deveria brigar com aquilo que não é perfeito, quando na verdade o que a gente sabe hoje é que a aceitação e a amorosidade é que vão causar transformações. Então, depois de ter ficado quase 7 anos brigando com o meu tipo, mesmo tendo aprendido muita coisa, quando eu fiz as pazes com ele num nível profundo, que eu entendi a criança ferida que tinha ali e a bênção que tinha ali também, eu decidi que para os meus alunos, se eu pudesse, eles não passariam por aquilo. Isso nada tem a ver com não olhar para as sombras, não olhar para aquilo que precisa ser transformado, mas é a maneira que eu olho para a sombra, é quem está olhando para a sombra. É um adulto punitivo que acredita que aquela coisa em mim não é boa e, portanto, deve ser modificada. E quando isso acontece, eu parto do pressuposto que há algo de ruim em mim, há algo de errado em mim, que é completamente diferente de olhar para mim e ver que tem coisas que sim me levam a comportamentos, a infelicidades, a tristezas, a agressões que não são aquilo que eu gostaria de viver e que elas só são assim por conta de dores, por conta de sofrimentos, né? Cada um faz o melhor que pode com os recursos que tem, até mesmo os mais violentos, até mesmo os com mais medo. Então, na hora que a gente começa a entender o medo profundo, a violência profunda, como distâncias da luz, como repercussões, como um passar para frente de uma violência que eu sofri, ou de um apavorar que está no sistema, eu vou desenvolvendo no centro do coração a compaixão. E esse é um tema importante porque a maioria das escolas, a maioria dos ensinamentos que envolvem não só o Enneagrama, mas como o desenvolvimento humano, eles passam muito por uma coisa de que há algo de errado em você e precisa ser consertado. E como a maioria dos professores estão projetando egos grandes, vaidades, né, seres superpoderosos que supostamente fazem milagres, atraem mansões, têm superpoderes, e portanto eles mesmos operando com uma casca na qual por detrás não se vê um grande vazio, uma grande tristeza. Gente, eu conheço muito o mercado de desenvolvimento humano há muitos anos. Eu conheço a maioria das pessoas famosas, as pessoas... Vocês não têm ideia o nível de tristeza, o nível de conflito, o nível de vaidade que a gente vai encontrar nesse meio. E isso não é ruim nem bom, é apenas uma reflexão da dor, uma reflexão do medo, uma reflexão muitas vezes de alguém que precisa ser muito famoso porque lá dentro tem uma criança que ainda não foi acolhida, ou porque somente assim vai encontrar seu espaço no mundo. Então, na medida em que eu também não permito me mostrar como eu sou, eu atrapalho as pessoas que me seguem, eu atrapalho as pessoas que projetam como se alguém tivesse de fato encontrado uma iluminação. Então, o tema da compaixão e da aceitação, ele é absolutamente relevante no processo de desenvolvimento humano. A gente não olha para algo para mudar dentro de nós, a gente olha para algo como se aquilo fosse errado dentro de mim. Porque se eu olho para algo dentro de mim com o olhar de que isto está errado, quem é esse outro aqui que está olhando? Ele é alguém bastante julgador, né? Talvez este outro que está olhando não tenha tanto desenvolvimento de compaixão assim como parece.
parece que ele é supostamente mais desenvolvido, mas ele também tem uma grande componente de intolerância. E se este aqui fosse de verdade alguém de consciência mais alta, que pega este no colo, que entende por que dessa dor, por que dessa violência, por que dessa necessidade de imagem, por que dessa necessidade de ter coraça, por que dessa necessidade de se prevenir, e entende dentro dele mesmo que aquilo que é real para o outro é real na minha história. Lembrando que nós temos os 9 tipos dentro de nós, e a maioria das nossas histórias de não compaixão são projeções. Então, quando a gente olha para um eneagrama, por exemplo, da qual você pega conhecimentos sobre tipos psicológicos ainda muito encaixotados, e eneagrama não é isso, gente, não é isso mesmo, e você vai começar a criar estereótipos, você vai começar a criar como se as pessoas de fato fossem condenadas a ficar daquele jeito. Lembrar que esse sistema ele serve para te mostrar como é formado o seu íntimo, como é formado o seu coração, a sua mente, quais são suas bênçãos e dores, para que você saia das caixas, para que você abrace novas formas, novas energias e transcenda. Se eu olho para esse sistema como para colocar alguém no espaço, eu estou indo no contrário do que ele deve fazer. E nos processos ao longo dos anos, dos meus processos dentro do Enea Coaching, a gente fala, e do Enea Coaching espiritual, onde a gente não fala de tipos, a gente fala somente sobre os raios, a gente sabe que uma das características mais importantes para se desenvolver numa pessoa são as características elevadas do raio 1 e do raio 2. No ponto 1, nas características elevadas, eu estou falando de aceitação do que é, tudo como é perfeito. Eu estou falando de perdão de si mesmo. E no ponto 2, eu estou falando de compaixão para mim mesmo. E quantos alunos eu vejo com décadas de estudo, de aprendizagem, de conhecimento, em trabalhos pessoais, mas que não aprenderam o simples, que é como que eu posso me amar dentro daquilo que é feio em mim, me amar dentro daquilo que é repetitivo em mim e compreender que aquela criança em mim precisa de mim e não precisa de mais alguém dizendo que ela está errada, que no momento em que eu abraçá-la, ela vai naturalmente florescer. E essa é uma habilidade a ser desenvolvida. Até respondendo alguma das perguntas, sim, a primeira habilidade a ser desenvolvida no desenvolvimento humano, no qual a gente vai olhar para as sombras, que é importante, deveria ser a amorosidade e a aceitação, o auto-perdão, a compaixão. E não simplesmente entender sombras, entender comportamentos, entender mecanismos que vão me demorar para eu mudar, que são importantes, mas que eu vou ficar lutando com eles como alguém ainda que tem muita mágoa ou como alguém que acredita que eles estão errados. Então, a prática de compaixão, ela vai ter sim a ver com entrar no meu coração e olhar com amorosidade para as coisas. Eu levei muitos anos para fazer isso. Acho que tem uma história interessante que eu quero compartilhar. Há mais ou menos uns 13, 14 anos atrás, era uma época que eu ensinava muito Eneagrama dentro das organizações. Eneagrama inicial, a gente conhecia pouco naquela época, falava muito só em tipos e tal. Era um momento do tempo lá atrás, né? E tinha toda aquela euforia inicial de tipos e tal. Eu fazia mais ou menos 4, 5 turmas por semana, era muita gente, em muitas organizações. E uma coisa que eu percebi ao fazer os painéis, né, de tipo 1, 2, 3, 4, é que dependendo do dia, eu batia mais em algum tipo. Eu falava, caramba, esses zooms aí são muito certinhos, não tá certo, deixa eu bater neles. Aí depois de um certo tempo eu via que eles me incomodavam um pouco. Aí na minha terapia, o que eu fui descobrir? Que eram projeções minhas, meta-espelhos. A minha incapacidade de aceitar aquele em mim estava me projetando aquela irritação. E aí eu partia para um lindo processo de cura do em mim. E de repente eu ia lá, estava lá nas telecoms, aquele monte de 3, alta performance, né, assumindo personagens que não eram deles e tal, querendo ser presidente da empresa 2 meses depois. E quando eles me incomodavam, agora vocês vão ver que isso aí tudo é máscara, vocês vão ver que não é bem assim, que é imagem, que é baixa autoestima, vamos lá, vamos bater. E aí depois eu descobri
que era que parte em mim ainda usava imagens falsas, que parte em mim queria aquela ambição toda, que parte em mim não era verdadeira. E na hora em que eles me irritavam, é porque eu não tinha aprendido a aceitar e a ter compaixão com aquela minha parte em mim. E na terapia eu trabalhava nos meus processos de cura e meditação, e quando isso era curado e integrado em mim, aquilo não me incomodava mais. E eu sentia compaixão por aquelas pessoas que estavam buscando ter valor, que tinham um grande senso de conseguir as coisas. Eu começava a ver a beleza da qualidade daquilo e também as dores que se apresentavam e até o porquê elas faziam isso. Isso foi indo, e eu passei a usar os 9 tipos, gente, a perceber o que me incomoda, o que naturalmente o meu corpo me incomoda, e depois seguir que parte em mim ainda não aceitou aquilo em mim. Que parte em mim é 2 e está querendo agradar demais porque está com medo de perder o outro. E aí eu voltava para dentro de mim e fazia o meu trabalho terapêutico de cura. E assim eu fui indo por muitos anos. E uns anos depois, quando o NA Coaching começou a entrar nesse processo alquímico absolutamente lindo de cura energética, de cura da alma, eu comecei a curar os 9 raios, os 9 tipos, em estágio espiritual dentro de mim. Foi quando eu ressignifiquei e passei a ver que a relação que eu tinha com cada tipo alterava o meu processo de compaixão. Foi só quando por anos eu vi os 8 como sendo crianças inocentes, absolutamente amorosas, que criaram cascas por conta de traições e dores que vieram. Foi quando eu internalizei isso dentro de mim, foi quando eu entendi, não aqui, mas aqui, o que era a vontade de cuidar daquela criança, e claro, nos níveis mais baixos de consciência, como aquilo se transformava em violência. E aí tem uma coisa importante, não é aceitar o comportamento violento ou tirano, lá do nível baixo de consciência de um 8, mas é parar ele, o comportamento, mas o meu coração não muda a relação de amorosidade que eu tenho por alguém que foi tão violentado. Imagina quanta dor tem ali. E na medida em que eu curei e tive compaixão com esse 8 em mim, que existe, e entendi, ressignifiquei quem ele é, eu passei a me relacionar com todos os 8 do mundo como sendo inocência, como sendo crianças, meninas e meninos pequenos, amorosos, absolutamente vulneráveis. E aí, às vezes, eu olho eles estão nessa forma ou eles estão na forma cheio de casca grossa. Mas isso não altera a minha relação com isso, porque eu tive que curar dentro de mim. Poucos professores de Enneagrama conseguem fazer isso. Muitos vão dizer que não pode ser tão fácil assim, sabe? Tem que bater mais, tem que dar porrada. E aí, conhecendo eles no Brasil e fora, o que eu vejo é que essa é a relação deles com eles mesmos ainda. Eles também não aprenderam a se amar, mesmo tendo tanto conhecimento. Eles também não acreditam que, de fato, só o amor e a gentileza curam. E eu vou ser sempre muito grato a Milton Erickson e a toda a minha formação em hipnose ericksoniana, porque de fato é o amor que transcende isso, é o amor que cura. E como o Enneagrama ele vem de uma herança psicológica mais dura da década de 70, o Enneagrama dos tipos, essa amorosidade em muitos casos não estava presente naquela raiz. Mas é preciso que a gente integre isso a partir das leis da amorosidade. Então, quando a gente vai falar em compaixão e aceitação, gente, é preciso primeiro praticar comigo. Não é fugir da minha sombra, é olhar para ela, entender ela e ser capaz de, num estado de meditação, pegar aquele pedacinho meu em mim e cuidar dele. Falar, nossa, imagina quanto medo tem aqui, como 7, para eu ter que passar uma vida inteira acelerado em euforia. Imagina a dor de ter perdido a santa alegria na minha alma. E aí eu ter que ter falsas alegrias e prazeres. É doído, gente. E aí a empatia entra. Enquanto eu não sentir aquela dor em mim daquele tipo e aprender a amá-la, eu não vou conseguir fazer isso com as pessoas fora de mim. As pessoas fora de mim são apenas espelhos da relação que eu tenho com aquela energia dentro de mim. Por isso, no coaching espiritual, você é convidado a ter tipo 0, a esquecer do seu tipo. Lá no final da linha, gente, a cura é nos 9 raios, é nos 3 instintos. Isso é muito importante. Então,
A gente tem que tomar muito cuidado com esse eneagrama pop, massificado que está acontecendo aí, cheio de conhecimentos, e boa parte deles eu produzi nos livros, mas aonde de fato a amorosidade e a aceitação, elas não estão ainda nas pessoas que assim o fazem, porque elas não têm essa relação consigo mesmo. Porque parece simples demais, sabe, a gente falar que o amor cura. E para quem está intelectualizado demais, para quem tem conhecimento, como não faz sentido, porque não conhece isso. E aí você se lembra o que é na tua criança ou num dia de dor, alguém que te ama te dá um abraço. É isso que você tem que fazer com as tuas partes. Essa é uma prática de compaixão, é uma prática que pode ser feita em meditação. E aí algumas das perguntas que me vieram foi: como aceitar alguém num nível de consciência abaixo do 3, do 5, do 8? Gente, essa é uma projeção sua. Se eu aceitei em mim o espectro completo daquele raio, sabendo que eu posso sim ter todo aquele medo, toda aquela violência em mim, eles são potenciais. Se alguém entrar na minha casa e ameaçar um filho meu, eu vou dar um tiro, eu vou matar na hora. Eu não vou ter dúvida. Eu posso, em algumas vezes, ser autoritário, eu posso ter violências. Isso é potencial em mim. Eu preciso olhar para isso com naturalidade, com amorosidade para expandir minha consciência e não negar isso. Então, se eu tenho dificuldade de lidar com um tipo na baixa consciência, que parte em mim eu estou vendo ali? E pode ser difícil falar: nossa, mas eu já subi minha consciência. Como assim? Tem alguma parte sua ali. Praticar a nossa compaixão com cada um desses 9 tipos, falar em eneagrama e compaixão para os 9 tipos do eneagrama e para os instintos. No primeiro momento, a gente vai ter que, de fato, praticar em meditação, ter a possibilidade de ter o nosso cardíaco aberto para sentir essas dores em nós, para sentir esses medos em nós, para sentir aquilo que o outro sente. E pouquíssimas pessoas no Enneagrama fazem isso. Elas entendem, elas conhecem, elas descrevem comportamentos, motivações, dão até nomes de ideias santas, mas de fato ter a empatia de sentar na frente do outro, olhar e sentir o que o outro está sentindo, são anos e anos e anos de trabalho pessoal, terapêutico, espiritual, de coragem, de vulnerabilidade, porque só assim eu vou ter empatia por aquele raio. E a empatia vem primeiro para depois eu exercer a compaixão, que vai surgir do meu coração ter acessado um aspecto mais alto, um aspecto de um raio 2 mais elevado, de amor incondicional, para emanar, para sintonizar essa amorosidade, esse cuidado dentro daquelas dores e daqueles medos. Então, quando eu vou, por exemplo, para o ponto 1, falar em aceitação, falar em compaixão no 1, primeiro eu vou ter que ter sentido aqui dentro a dor de não ser perfeito, a dor de ter se desconectado em alma de um mundo onde tudo é luz, tudo é alvo, tudo é branco, tudo é absolutamente puro mesmo. E a dor de sentir essa sujeira, essa imperfeição, esse algo que nunca conserta. Isso não é só os comportamentos que eu corro lá fora para tentar arrumar e acertar. O comportamento é só uma consequência, gente. Esquece o comportamento. O comportamento nunca foi o mais importante no Enneagrama. Mas é o que está por detrás do comportamento. E aí eu vou sentir essa dor chamada ira, esse sofrimento que envolve esse azedo, esse amargo. Só quando eu, independente do meu tipo, sentir essa ira em mim, for capaz de saber de onde ela veio, de onde veio essa violência, esse não perdão, o que eu não aceito em mim, e fazer isso com aceitação, e começar a ter compaixão e amorosidade por mim, aí eu vou conseguir projetar isso para as pessoas do tipo 1. Então, no fundo, gente, toda a compaixão é, de certa forma, a autocompaixão primeiro, dentro daquela característica. Quando eu vou para um 2, por exemplo, enquanto eu não tiver sentido, o que é a dor de não sentir o amor, como se o amor tivesse me abandonado, como se, na hora em que eu mergulho lá dentro, eu me dou conta, no cardíaco, que a humanidade não acessa esse amor incondicional. Eu sinto um vazio lá dentro, ele não sinto aquilo que minha alma sabe que existe. Isso traz uma dor de rejeição,
uma dor de perda de amor próprio. Claro, o comportamento é sair fazendo coisas para os outros, mas não é isso que importa. O que importa é, será que eu consigo encontrar essa parte em mim? Essa parte que acha que tem que agradar porque ainda não se amou? Quantos de nós realmente nos amamos? E na hora em que eu fizer isso comigo, eu vou ter empatia e em seguida a prática de compaixão pelas pessoas do tipo 2. Vai acontecer o mesmo com o 3 em mim. Será que nada em mim cria personagens? É tudo em mim verdadeiro? Será que nada em mim acha que se for primeiro, se tiver mais isso, se tiver mais aquilo, não vai ter uma certa atenção do mundo e um cuidado? Não vai ser bom ter sucesso? Vai tapar aquele vazio? Quem realmente mergulha no coração e sente, gente, lá no fundo eu não sei quem eu sou, ou eu não estou sendo verdadeiro comigo. O que minha alma queria fazer era falar de espiritualidade, ou falar do meu caso. Eu levei tempo para assumir isso publicamente, por trabalhar com empresas. Quantos de vocês realmente são honestos consigo mesmo? E na hora que você não é, a tua personalidade sabe disso. Aí ela olha para aquela pessoa do tipo 3 e ela julga, porque não houve uma cura do 1 em você e não há uma cura do 3 em você. Como é que eu posso ter amorosidade com alguém? A dor e o medo absurdo de não ter valor. O medo de não saber quem eu sou. Alguém já entrou nesse espaço? Eu já entrei nesse espaço. Aí você passa a ter empatia e compaixão. E entende porque alguém lá na consciência baixa vai roubar a ideia de alguém, vai vender, vai querer ter sucesso, performance, aparecer na TV, ter 50 mil pessoas seguindo, gritando. Imagina a falta de amor que tem naquele coração. A falta de valor que tem ali. Para ser necessário, tanta gente atribua o meu valor. Mas eu não vou olhar para aquilo com julgamento, porque se eu fizer isso, e eu posso fazer, eu estou mostrando que dentro de mim eu não aceitei aquela minha parte que ainda não se sente o ouro dos deuses, não se sente que tem um valor intrínseco e profundo sem precisar fazer nada, ser nada, ter nenhuma admiração. E aí eu exerço a compaixão pelo 3, e ela é natural, porque eu a fiz pelo 3 em mim. A mesma coisa acontece com o 4. Quem aqui tem coragem de mergulhar tão fundo e se dar conta de que a minha verdadeira identidade, o verdadeiro mistério da minha alma não está sendo vivido ou tocado. Eu estou vivendo de forma superficial. Quem aqui não está, em algum nível, distante da sua própria alma? E é claro que se eu tiver coragem de mergulhar nisso, quem aqui não procura fugir ou se apegar às vezes a estados de vítima? Num país como o Brasil, quem não reclama? Como que eu vou ter compaixão por um 4 que às vezes não consegue fazer as coisas, fica preso naquela esfera emocional e eu tenho que voltar para mim e perguntar, que tristezas minhas eu não acesso de medo de ficar preso nelas? Será que eu teria condições de mergulhar na minha mais funda tristeza e cuidar dela? Ou mesmo na tristeza do outro e exercer a compaixão? De novo, não é aceitar um comportamento e nem incentivar alguém que está se auto-vitimizando ou se apegando, mas é o meu coração compreende a sua dor, a sua tristeza, embora o meu movimento é de trazer você para uma espiral superior. Quem nunca sentiu compaixão e entender que por detrás de todos 5, 6 ou 7 dos mentais tem muito medo, tem a perda da fé, tem crianças que acordavam aos 3, 4 anos de idade apavoradas. Eu estou com o meu filho Benny, ele é um 2 provavelmente, nessa fase aí de 5, 6 anos, ele acorda de noite, é quando cai a ficha que os pais vão morrer ou que alguém pode não estar ali. Gente, você já olhou dentro do olho de uma criança quando isso está acontecendo? Não aquela coisa de, menino, para com isso, faz isso. Não, olhar mesmo e ter coragem de sentir vai reverberar com a tua criança interna, vai doer, vai assustar você. E aí,
um 5, imagine você ser dentro da criança ferida tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho, que esse mundo pode me engolir. Ele vai me destruir. Ele vai me comer. E o medo de perder. Imagine uma alma que via tudo, que sabia tudo, e agora não sabe nada, não conhece nada, não entende nada. O medo de ser ignorante, o medo de não saber. Se você não encontrou esse medo dentro de você, se você não... Quem aqui não foge para intelectualizar uma emoção, para não senti-la, ou não olha para a vida como observador? Quem aqui não encontrou um 5 dentro de si, essa vontade de ficar quietinho no canto para ninguém me achar? Quem sabe eu estou protegido aqui, eu o tempo todo, ainda mais sendo a minha flecha. Dá para ter compaixão pela criancinha que está assustada e não quer sair do quarto porque lá fora é perigoso? Conseguem ver? Ou eu vou avisar, sai daí, menino! E aí eu criei a carcaça da persona. Não dá para ter compaixão. Aí eu vou ter que entrar no que está por detrás. E aí, gente, Enneagrama, pelo amor de Deus. O Enneagrama está virando pop agora. Não é comportamento. Não é casca. Não é essas descrições. Mesmo tendo livro eu escrito sobre isso. Mas a gente tem que entender que é o que está por detrás. Dá para ter compaixão por um 6, assustado, ansioso, com medo do pai morrer ou da mãe morrer, de ficar sem ninguém. Quem de nós, e no ponto do triângulo ele é arquetípico, que criança interna aqui não tem medo? Que criança interna aqui não tem ansiedade? O Brasil é o país mais ansioso do mundo hoje. Que criança aqui lá no fundo não perdeu a fé, no sentido de, será que a gente realmente tem coragem de soltar tudo e deixar nossas vidas na mão de Deus, sem nenhuma garantia? Quantos aqui? Você faz isso com a tua profissão? Você faz isso com a tua conta bancária? Você segue tua alma independente de nenhum medo? Ou você se garante? Porque lá no fundo a fé de que isso vai ser dado para você não existe. Dá para a gente entrar nesse medo? Ter compaixão, para que me prevenir tanto? Então, o meu julgador, ele olha só a superfície, mas aquele que tem compaixão entende isso, quer pegar no colo, quer abraçar. Olhar para uma criança 7 como eu, a incompreensão que é, gente, acreditar que o 7 é um bobo da corte que fica pulando, alegrando todo mundo. Muitas vezes a criança 7 está fazendo isso porque ela está com tristeza, com medo e com depressão. E ninguém está vendo. Tá todo mundo achando mó barato aquilo ali. Ô, cara, você está quieto hoje, hein? Vamos lá, você que faz bagunça. E como defesa para essa criança, é isso que ela faz. Ela se desconectou da alegria profunda. A alma dela é alegria, em presença. E a persona dela vai se tornando euforia. Quem aqui consegue ter profundidade em si, em meditação, profundidade no coração, para sentir a dor no coração de um 7? E entender o quanto de desespero tem na risada dele. Não como julgamento, perde o foco, vai... Não, entender a dor que tem ali. Encontrei poucas pessoas capazes de fazer isso. E por isso no Enneagram Coaching, quando a gente faz um painel, os painéis do 7 entram num choro profundo, em cura, só de eu sentar ali na frente, ou da gente abrir o campo. Eu aprendi a me relacionar com quem essas pessoas realmente são. E eu aprendi primeiro dentro de mim e não fora. Isso vai acontecer com o 8, onde eu aprendi a me relacionar com a inocência, com a dor de ser traído, com a criancinha que estava ali toda aberta, exposta e de repente levou uma porrada. Você é capaz de entrar na vulnerabilidade do 8 em você, do teu coração, ou você também cria cascas? E quando você olha aquela violência lá fora, como ter compaixão por um 8? Simples. Você tem compaixão pelas partes violentas em você? Você desenvolveu o perdão pelas suas partes que sofreram a violência e que farão violência? Você consegue sentir o teu coração com casca? E aí você vai conseguir sentir
a compaixão por aquelas crianças tão belas e tão suaves que são todos os 8, com um grau menor de ferimento nos níveis mais altos, com um grau absurdo de ferimento nos níveis dos tiranos, assassinos e violentos. E de novo, não é aceitar esse comportamento, mas é sentir que violência é passada para frente. Aquele que faz bullying na escola é porque está sofrendo violência em casa. Será que eu sou capaz de meditar nisso ou eu vou ficar só na reatividade? Será que eu sou capaz de meditar para um 9? O que é para aquela criança está se apagando um pouquinho, porque no fundo ela não acha que é importante? Parece bonzinho, né? Parece legal. Entra lá dentro. Você consegue? Você tem prática de presença, de meditação? Muitos têm me perguntado, como acessar isso? Gente, primeiro, você precisa de presença e meditação profunda no corpo, para num segundo grau de presença entrar no teu cardíaco, para sentir essas coisas todas, às 9. Agora, se você está com o coração ainda nas dores grosseiras, evitando, ajudando a mente, sendo acelerado, você não sente nenhuma delas. Você atua elas, você reage. E se você não sente nenhuma delas em você, você não sente nenhuma delas no outro. É impossível para você a prática da empatia profunda por aqueles raios, que lá depois a prática da compaixão, que vai começar na prática da compaixão por você e da aceitação por você. Eu sei que existem muitas outras perguntas, questões ligadas à compaixão, aceitação, dentro do Enneagrama. Eu não consigo responder todas aqui, e esse é um caminho verdadeiro para mim, não é algo que surgiu agora. Então, eu tenho muitos anos me relacionando com isso. Não há saída, gente, a não ser um mergulho dentro de si verdadeiro, que nada tem a ver com fazer curso atrás de curso e entender padrão atrás de padrão e atacar padrão atrás de padrão dentro de mim e dentro de outro. Para falar a verdade, sendo um professor que tem certificação nas 3 principais escolas do mundo, o único no Brasil, certificado pelo Enneagram Institute, pelo Russ, certificado pela Helen Palmer, certificado pela Ginger. Falar isso para vocês parece até engraçado, mas dizer, quer saber, a gente nem precisa conhecer tantos tipos assim. A gente nem precisa conhecer tanto comportamento assim, do quadrado, da raiz quadrada, do subtipo. Chega uma hora que isso não agrega mais tanto. Mas a gente precisa do simples, a gente precisa da prática de saber. Isso está acontecendo com amorosidade. Eu aprendi a curar essas feridas em mim. Eu aprendi, a cada pouquinho que eu aprendi, eu entrei dentro do meu coração, identifiquei aquela dor em mim, tive coragem dela doer e pratiquei me amar, pratiquei me perdoar. Se eu fizer só isso, entendendo as 9 dores, só isso comigo, eu não preciso de mais nada no Enneagrama. Não quer dizer que eu não possa aprender outras coisas para ajudar, porque eu gosto, mas do ponto de vista real de desenvolvimento psicológico e espiritual, a gente está errando feio. E não está errando só no Brasil, a gente está errando no mundo inteiro. A gente está errando na hora que a gente acha que descrições cada vez mais apuradas, ou que grandes eventos para centenas de pessoas, ou que a popularização vai substituir as práticas mais simples de olhar no olho, de fazer terapia, de entrar no mergulho. Se você não aprendeu a amar o seu próprio tipo, não dá para amar os outros. Não é o escapismo, né? Ah, não, o 7 é um otimista, vai olhar para um lado, outro... Não, você olha para as tuas sombras, mas não só as reconhece mentalmente, como sente as suas dores. Mas na hora que eu sinto essa dor, ao invés de aparecer em mim um julgador que fala, você não devia estar querendo ser tanto prazer assim, vem alguém e fala, nossa, deixa eu te acolher, que desespero é esse? Que ansiedade é essa por prazer? Que dificuldade é essa de ficar simplesmente no aqui e no agora? Deixa eu te abraçar nessa dor, deixa eu te abraçar nesse medo. E deixa eu deixar florescer a tua alegria profunda, que lá do fundo da alma todo 7 tem. Deixa eu deixar florescer no 1
esse senso de justiça e de integridade profundos da alma. No 2, esse senso de um amor incondicional que nem age quase, que só é sereno. No 3, esse senso de grandeza, de valor, de brilho, que não precisa agir, que não precisa mostrar, que não precisa de nada. No 4, essa relação com a beleza de tudo que é, que me dá calma. No 5, essa relação com a abundância, essa relação com a intuição. E no 6, essa relação profunda com a fé, profunda com o senso de ser protegido pelo maior. No 7, essa alegria inocente. No 8, essa inocência de criança que se permite ser cuidada, pegada no colo. No 9, essa força, essa grandeza, essa união. O amor, a compaixão e a aceitação são os primeiros elementos do estudo do Enneagrama. Não são os padrões de tipos, não são nada mais. Enneagrama é compaixão, prática de amorosidade. Não vamos confundir o Enneagrama com padrões de comportamento. Esse é um dos elementos. A prática do Enneagrama, a prática do Enneacoaching e o Núcleo da Consciência vem para lembrar isso, não só para o Brasil e para o mundo. A prática da amorosidade, com conhecimento profundo, sim, mas que no fundo o trabalho é de cura. No fundo, o trabalho da humanidade é um trabalho de cura. E se a gente se amar um pouquinho mais, não importam os tipos lá no fundo. Agradecer imenso as muitas perguntas que vieram sobre Enneagrama e compaixão. Tenho certeza que não está tudo aqui e vou me permitir ser imperfeito e contribuindo e colocando mais pedaços conforme eles forem vindo. Muito obrigado, que a gente se junte em nome da Sociedade Brasileira de Enneagrama, que nasce do núcleo, em volta do Enneagrama a serviço do amor e da luz e do conhecimento profundo. Grande beijo, sou Nicolai Cursino, do Núcleo da Consciência da Sociedade Brasileira de Enneagrama, abrindo meu coração sobre algo que por muito tempo foi luta dentro de mim e que agora é uma grande bênção. E que o desejo mais profundo para esses milhares de pessoas que entram no Enneagrama é: não caiam na armadilha que eu caí lá atrás e que tanta gente cai. Comecem por um outro espaço, comecem por um outro caminho. E assim todo o nosso espaço vai ser lindo. Um grande beijo e nos vemos em breve.